2 Coríntios, capítulo 11, verso 12. Mas o que eu faço, o farei para cortar ocasião aos que buscam ocasião, a fim de que, naquilo que se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Amém. Voltando um pouquinho, vá para Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 1 até o verso 4. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como ofertas a Deus do que lhes sobrava, mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Agora, mais uma vez, volte atrás para o livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, verso 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Capítulo 3, verso 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ouviram a voz do Senhor Deus que passava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e me escondi. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me destes por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizestes isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que todos os animais, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu rosto, sobre o teu ventre andarás, e o pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua concepção. Com dor terás os teus filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto destes ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e matos também te produzirá, e comerás erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão,
até que torne-te a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e ao pó tornarás. E chamou Adão e a sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Amém. Irmãos, eu disse na semana passada que eu quero falar hoje sobre o dízimo. Se Deus nos permitisse, eu falaria. Dei até a liberdade àqueles que não gostariam de ouvir sobre esse tema, que não viessem. E eu quero falar sobre ele. Eu comecei por uma parte da segunda carta aos Coríntios, onde Paulo sofre ataques constantes de um grupo de judeus que vinham pelo caminho que ele já fizera. Paulo vinha numa cidade, criava ali uma igreja, pregava, ganhava almas, começava um grupo, ia para outra cidade, logo depois que ele saía, chegava um grupo de pessoas e desmentia o que Paulo tinha dito, transtornando a palavra de Deus e anulando todas as coisas que Paulo tinha ensinado, a ponto de negarem a graça e assumirem os ritos da lei mosaica, a ponto de negarem o sacrifício de Cristo e começarem a fazer sacrifícios de animais. Paulo, então, que tinha esse problema quase sempre, escreve essa carta e diz assim: olha, esses que chegam até vocês depois que eu saio, e depois que eu ensino a sã doutrina, eles vêm me desmentindo, transtornando aquilo que eu ensinei, e fazendo com que vocês errem no caminho, não são estranhos, porque o próprio Satanás, o próprio diabo, se transforma em anjo de luz. Não é muito, então, que os seus ministros, os seus sacerdotes, os seus servos, se façam parecer com ministros de Deus, sacerdotes de Deus e servos de Deus. Aquilo que o diabo faz muito bem, que é deixar as trevas e se vestir de luz para enganar as pessoas, ele também dá como poder àqueles que o servem, para falarem como ministros do Evangelho, mas eles transtornam a doutrina. Então a primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que a palavra falsa, ela é muito parecida com a palavra verdadeira. A diferença é que ela anula os princípios da palavra de Deus. Ela chega dizendo: não, você não precisa servir a Deus desse jeito, pode fazer do seu jeito. No momento em que você faz do seu jeito, você tirou Deus do lugar de direito dele, e você se assentou no trono dele. Você deixa o lugar de servo e você começa a determinar para a sua vida como agradar a Deus. Deixa de ser Deus dizendo como quer ser agradado. E aí a gente transforma Deus, na nossa mente adoecida, em servo dos nossos desejos. E aí eu começo a desenvolver doutrinas do tipo: eu vou ser dono de uma grande empresa, eu vou ter um grande carro, eu vou ter uma casa bonita, eu vou casar com quem eu quero, eu vou separar de quem eu quero, vou casar de novo, vou fazer... Eu começo a colocar os meus desejos como coisas em que Deus não pode deixar de me atender. Eu começo a criar estratégias dizendo: se eu fizer isso, Deus está obrigado a me responder, porque eu vou determinar. Quando eu digo eu vou determinar, eu busquei para mim um poder extraordinário, que antigamente era de Deus, Deus determinava. Agora eu tomo esse poder, e isso vem a partir do quê? Do transtorno da palavra, da mudança da palavra, que aqueles que são ministros de Satanás, fazendo-se parecer com ministros do Evangelho, ensinam. Agora deixa eu te contar uma coisa. Tem um poeta lá dos anos 80, 90, que fez muitas músicas, e eu gosto muito do que ele produziu, é o Cazuza. E o Cazuza, numa das músicas, ele também gosta, né, Dudu, que você fez assim? O Cazuza, numa das músicas dele, ele diz assim: mentiras sinceras me interessam. Olha que frase magnífica. Mentiras sinceras me interessam. Alguém chega para você e diz que você é a mulher mais linda do mundo.
Você é a mulher mais sedutora do mundo. Ninguém é tão gostosa, ninguém é tão maravilhosa, ninguém é tão envolvente como você. Você diz, bobagem, que é isso? Continua, vai, fala mais. Você sabe que é mentira, você olha no espelho, você sabe que você não é a mulher mais bonita do mundo. Mas quando ele te fala aquilo, você diz, não, legal, continua, está indo bem, vai nesse caminho. Vai nesse caminho. Mentiras sinceras nos interessam. Uma outra música que a Gal canta, ela diz, eu vou te fazer acreditar que você é o melhor homem do mundo. Eu vou fazer coisas com você em troca de um sonho de valsa, de um pedacinho de tecido. Mas amanhã nem me procura, eu não vou querer mais te ver. Isso é mentira que vai ficar aqui hoje à noite. Amanhã de manhã não me liga, não me dá bom dia, não manda zap, não faz nada disso. Aquele cara que está com ela lá, sabe que é mentira. Mas naquela hora é interessante ouvir. Sabe quem é que se deixa enganar com as mentiras que os mensageiros de Satanás, que se parecem mensageiros de Deus, se deixam enganar? Sabe quem são essas pessoas? Aqueles que querem ouvir as mentiras. Aqueles que querem dizer assim, me dá uma desculpa para eu fazer o que eu quero. Me dá uma desculpa para eu não ter que me submeter. Me dá uma palavra qualquer, eu vou acreditar. Fala qualquer coisa, eu vou acreditar. Eles já estão comprometidos consigo mesmos. Eles se fizeram ídolos. Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer assim, logo nos primeiros capítulos, aqueles que eram hipócritas, ele diz assim, vocês que dizem que é pecado adulterar, adulteram? Vocês que dizem que idolatria é pecado, roubam o lugar dos ídolos nos templos? Olha que interessante, vocês que dizem que a idolatria é pecado, e o que é idolatria nesse contexto? Uma imagem de escultura que está num dos templos pagãos. Paulo diz, vocês que dizem que isso é pecado, vocês roubam o lugar dos ídolos, vocês tiram os ídolos e vocês se assentam lá, servindo ao próprio ego, servindo a vocês mesmos, e usando como desculpa as mentiras que os falsos pregadores trazem para vocês. Ele diz que eu não preciso mais me submeter a Cristo, basta que eu vá lá e sacrifique um animal, está resolvido. Você vai lá e sacrifica. Aí nós fomos para um outro texto, nós fomos para um texto de Lucas. Jesus está sentado no templo, Jesus tinha mania de ir para a igreja, porque Jesus era crente de verdade, né? O lugar do crente é na igreja. Irmão, crente de verdade ama a igreja. 12 anos de idade, a mãe e o pai de Jesus dão conta de que ele não está na caravana, que tinha feito uma viagem para poder participar de um censo que estava sendo levantado lá. Já tinha um tempo, eles achavam que estavam com os parentes, brincando com os priminhos, mas não estava. Voltam à cidade, começam a procurar Jesus. Encontram Jesus onde? No templo. Maria, mãe zelosa, mas agora brava, chama Jesus e diz, o que você fez? Você sabe que eu e seu pai estamos aqui preocupados, te procuramos há 3 dias, estávamos morrendo, mamãe ficou 20 anos agora mais velha por causa disso. Como que você faz isso? E Jesus olha com aquela cara de 12 anos de idade e diz, por que vocês ficaram assim? Vocês não sabiam que o meu lugar é na casa do meu pai? Irmãos, há uma lógica. Jesus então está no capítulo 21 do livro de Lucas, ele está na igreja. E o melhor de tudo, ele estava sentado próximo à arca do tesouro. Ele estava próximo ao lugar onde começavam a tirar as ofertas, onde recebiam os dízimos e os sacrifícios. Jesus não corria de dízimo, Jesus não corria de oferta nem de sacrifício, ele os fazia, ele os entregava, ele estava lá. E aí de repente chega um camarada, um figurão muito rico, muito bacana, enfia a mão por dentro da blusa, tira um saco, pega aquilo assim, faz. Eu imagino aqui, a minha cabeça vai. Vocês lembram do Mr. Bean? Quem já assistiu o Mr. Bean? Vocês lembram quando o Mr. Bean quer mostrar alguma coisa para alguém? Ele pega e fica assim, ele pega um telefone e fica assim, para todo mundo ver que ele tem um telefone. Eu imagino essas pessoas assim, que elas pegavam as grandes ofertas e todo mundo tinha que ver, e jogava.
Outro pegava e dizia: ó Deus, vai fazer falta, mas eu quero te entregar. E todo mundo via e dizia: olha, que soma maravilhosa. E realmente eram grandes somas. Eles davam muito dinheiro. E aí sai uma senhorazinha, não sei quem é, Jesus conhecia, porque Jesus disse: aquela pobre viúva, viúva e pobre, chega, pega lá das dobras da roupinha dela, ela tira 1, 2 moedas, e ela entrega, e vai embora. Jesus está ali só olhando, irmãos, não fala nada. Seus discípulos chegam e ele diz: eu quero ensinar uma coisa para vocês. Quem deu mais hoje aqui? E aí os discípulos dizem: ah, Senhor, aqueles que chegaram primeiro, o senhor viu aquele Mohamed? O senhor viu Salim? O senhor viu fulano? Hoje o culto foi rico. Jesus diz: quem deu mais foi aquela pobre viúva. Todo mundo deu do que sobrava. Ela deu todo o seu sustento, ela deu tudo o que ela tinha. Irmãos, o Salmo 24 vai dizer para nós que do Senhor é a terra e a sua plenitude, a sua perfeição, o mundo e os que nele habitam. A Bíblia diz que todo o ouro da terra, toda a riqueza da terra pertence ao Senhor. Precisa Deus de dinheiro? Não. Precisa Deus de que nós entreguemos para Ele bens materiais? Não. Pode Deus ser servido com a carne de animais? Precisa Deus de cereais? Precisa Deus de uma casa de tijolos e telhas para Ele morar? Não. Ele mesmo, diz a palavra, pesa os montes da terra, Monte Everest, os Andes, o Himalaia. Ele pesa todas as grandes montanhas, diz a Bíblia, em balança de precisão. Sabe o que é balança de precisão? Balança de precisão é aquela que o ourives usa. Ele pega gramas de ouro, aquele farelinho, e joga assim, e a balança, plim, mostra. Os montes, as cordilheiras todas do mundo são diante de Deus como gramas de poeira. Ele pega todos os mares, os 7 mares da terra, e coloca na concha da mão dele. É o que a Bíblia nos fala. Ele pesa os mares da terra na concha da sua mão. Ele mesmo diz: posso eu ser servido pelo homem? Não sou eu que a todos alimento? Então Deus não precisa de dinheiro. Não precisa. Mas o dinheiro olha aqui para mim em nome de Jesus, a forma como Deus afere a nossa entrega a Ele. O que nós realmente pensamos dele. Aquela mulher deu 2 moedas, os outros deram grandes somas. Jesus disse: ela deu mais, porque ela deu tudo. Quando ela deu tudo, ela ficou sem nada. Quando ela ficou sem nada dentro do templo, ela estava dizendo para Deus: eu dependo do Senhor. Aqueles que deram grandes somas, mas que era resto, saíram de lá dizendo: puxa, eu preciso trabalhar amanhã porque eu tenho que ganhar muito dinheiro. Puxa vida, eu tenho que ver quanto eu tenho no banco. Peraí, eu preciso fazer um negócio. Eles dependiam deles, eles não dependiam de Deus. Mas eles se esqueceram de que até os negócios que eles faziam, era Deus que dava a eles a condição de fazer. Quem esteve aqui hoje na escola dominical, estudou o Salmo 104, viu conosco aqui hoje, que a Bíblia diz que quando Deus dá, as pessoas recolhem. Quando Ele não dá, as pessoas ficam transtornadas. A Bíblia diz que inútil será levantar cedo, trabalhar como um louco, deitar tarde, para ter alguma coisa. Aos amados de Deus, Deus dá enquanto eles estão dormindo. Deus faz as coisas acontecer. Quando você entrega a Deus o que Deus te pediu, você está no seu lugar de servo e Deus continua no lugar dele de Deus. Quando você anula a palavra de Deus, porque você ouviu um pastor da internet dando a você as mentiras sinceras: olha, você não tem que dizimar, você não tem que ofertar. O dízimo no passado era usado para as pessoas fazerem festa, era usado para socorrer os necessitados, esse é o dízimo. E aí você diz: ah, que legal, era tudo que eu queria ouvir, quer dizer que eu não preciso entregar o dinheiro.
Não. E eu quero te fazer 2 perguntas, 3 perguntas, 4 perguntas. Posso ir aumentando, mas vou parar nas 4. Primeira pergunta: você já deixou de entregar o dízimo? Não me responda, é para que você responda para você. Segunda: você conhece alguém que deixou de entregar o dízimo? Não me responda, é para você. Terceira pergunta: você conhece alguém que não entregando o dízimo ficou bem de vida com o que ele economizou, entre aspas? Eu entendo que as pessoas ficam apertadas, que tem uma crise, que a gente ganha pouco, que a gente bate carro, que a gente tem um ladrão que entra em casa, que a gente perde emprego. Eu entendo que nós temos 1000 razões para dizer, mas o que eu ganho já é tão pouco. Eu ainda vou tirar 10%, eu vou ficar com menos. Se eu ganho pouco e eu tiro 10%, eu fico com menos. Se eu tenho muita despesa e eu não entregar, eu economizo esses 10%. Então essa é a terceira pergunta. Você conhece alguém que resolveu todos os seus problemas financeiros com o dinheiro que ele economizou, não entregando o dízimo? Você conhece? Não conhece. A quarta pergunta: você conhece alguém que ficou bem de vida, não sendo dizimista? Depois que foi iluminado e aprendeu que devia ser dizimista? Você também não conhece. Então, se o dinheiro que a pessoa, eu ponho entre aspas, economiza, porque na verdade ele não está economizando, ele está roubando a Deus. Se você, ou aquela pessoa que você conhece, durante meses deixou de entregar, e você chega ao final de mês, olha para trás e fala assim, mas a minha vida está pior do que quando eu comecei. Pelo amor de Deus, abra os seus olhos, você foi enganado por alguém que se fez parecer ministro do Evangelho, alguém que se fez parecer ministro de Cristo, te enganou, mas te enganou porque a sua carne queria ser enganada, você queria uma mentira sincera, ou aquela pessoa queria uma mentira sincera, e aí a mentira veio. Não entregue o dízimo e você vai resolver os seus problemas. Primeiro mês, você não resolveu os problemas e ficou mais atolado. Aí nós fomos para o nosso outro texto, Gênesis. O Senhor Deus cria o mundo. Irmãos, Salmo 104 a gente está estudando há 3 domingos. Hoje nós terminamos. Dava para ficar mais, mas terminamos. E aí eu perguntei hoje assim, qual foi a primeira lição que nós aprendemos com o Salmo 104? E alguém disse que Deus existe. É verdade. Deus existe. Deus é real. E a primeira afirmação da Bíblia é que esse Deus que é real criou a terra. Dentro da terra ele criou um jardim. O que é um jardim? Jardim é um lugar perfeito. Você chega num lugar bonito, tem grama, tem árvores, tem flores, mas tem erva daninha, tem um cupinzeiro, tem um buraco de formiga, o rio está longe ou não tem. Aí você diz, eu vou fazer um jardim aqui. Aí você tira a erva daninha, você tira a pedra, coloca a pedra, você muda o curso da água, você planta flores, você cria uma harmonia de cores, você pensa nos cheiros que você quer sentir, você escolhe as plantas aromáticas, você cria um lugar especial para você. Isso é um jardim. Jardim é um lugar especial. Existem lugares bonitos, existem lugares especiais. Jardim é um lugar especial. Deus que existe, cria a terra e cria um jardim. Mas como todo ser inteligente, ele tem um propósito em criar a terra e criar um jardim. Ele cria o ser humano e coloca no jardim. Qual é o plano de Deus para a sua vida? Olha aqui para mim em nome de Jesus. Deus quer que você viva num jardim. Deus não quer que você ande entre os espinheiros. Deus não quer que você ande entre as urtigas, a cansanção, como se diz na roça, se queimando. Deus não quer que você atole o seu pé num formigueiro de lava-pé. Deus te deseja num jardim, um lugar onde você esteja em perfeita paz. Deus cria esse jardim, e nesse jardim, pasmem, tem um pomar. Deus chama o homem e a mulher e diz assim,
todas essas árvores frutíferas são para vocês. Quem gosta de morango? Levanta a mão. Ah, Kenny, eu sei que você gosta. Kiwi. Você gosta, Dudu? Tinha kiwi. Mamão, alguém gosta de mamão? Eu adoro mamão, mamãozinho. Tinha mamão, papai formosa. Uva. Araticum. Pequi. Tudo isso que é bom estava lá. O homem podia comer livremente. Sabe o que é comer livremente, irmão? É não pagar. É entrar e dizer, hoje eu estou com vontade de comer melancia, e você colhe a melancia e come melancia. Hoje eu estou com vontade de comer alface, oropronobis, estava lá. Era pegar e comer. Aí Deus disse assim, eu estou dando, preste atenção no que Deus disse, eu, Deus, estou dando tudo isso para vocês, tudo, mas a árvore que está no centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não vão comer do fruto dela. Esse é meu. Eu vou te fazer uma pergunta e você vai me responder com a sua mente. Você acha que Deus precisa comer fruta? Não. Do jeito que Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa comer fruta. Deus não precisa comer melancia, Deus não precisa comer araticum, Deus não precisa comer uva, Deus não precisa comer kiwi, Deus não precisa comer morango, Deus não precisa comer maracujá. Mas ele virou e disse assim, essa árvore é minha, vocês não vão pegar no fruto. Do mesmo jeito que ele diz assim, eu dou a você o seu salário, 90% é todo seu, mas os 10% é meu. Sabe qual era o nome da árvore do conhecimento do bem e do mal? Dízimo. O dízimo nos dá o conhecimento do bem e do mal. Quando eu sou dizimista, Deus quer me colocar num jardim, Ele está me provando, Ele quer que eu tenha do melhor, Ele está pronto a me abençoar, Ele quer me abençoar, Ele já ordenou a bênção para mim, a única coisa que eu preciso fazer é ir colher, porque tem gente que é tão preguiçoso que até para colher a bênção ele não vai, ele fica em casa. O Senhor Deus colocou o homem no jardim e disse assim, olha, você vai lavrar e guardar o jardim. Lavrar é fazer produzir, e guardar é cuidar. Podia comer do que quisesse, mas tinha que trabalhar. Trabalho não é castigo, trabalho é bênção. Cuidar das coisas que Deus nos dá não é peso, é bênção. Mas a árvore era de Deus. Irmão, o dízimo é algo que Deus disse. Trazei todos os dízimos. Pastor, como é que eu devo dizimar? Tem gente que me pergunta isso. É do bruto ou é do líquido? E eu gosto de responder com uma outra pergunta. Quando você vai fazer uma ficha de cadastro para comprar alguma coisa e perguntam para você qual é o seu salário, você fala o líquido ou você fala o bruto? Você ganha 3 mil reais, mas na sua mão vem 2.500. Quando você vai comprar, fazer uma ficha para comprar um carro ou uma geladeira, e eles perguntam assim, qual é o seu salário? Você diz, é 2.500? Ou você pensa assim, eu vou falar 3 mil porque o meu crédito vai ser maior? Então você já sabe qual é o seu salário, e você já sabe de qual que você vai tirar, é do bruto. Pastor, mas eu trabalho, eu sou autônomo. Como é que eu vou tirar o dízimo? Porque o dinheiro ele entra picado, eu não sei como tirar. Irmão, eu vou te explicar. Você trabalha como autônomo? Ótimo. Então no final do dia ou no final da semana você tem uma planilha. Por mais desorganizado que você seja, você tem uma planilha. Eu sou desorganizado e eu tenho planilhas. Eu gastei, vou pegar na minha experiência de taxista, que eu fui há muitos anos. Eu fazia a retirada por dia. Então eu começava com 20 reais de troco. Trabalhava o dia inteiro. Final do dia eu tinha 180 reais. Eu tiro 20 que eu comecei, 160. Mas eu tenho que tirar o combustível. Eu gasto 30 de combustível, ficou 130. Eu comi. Eu almocei por 10, tomei café por 5, gastei 15. De 130 sobrou 115. Eu vou ali e vou tirar uns 15 reais. Eu sempre tirei um pouquinho a mais, eu nunca tirei a conta. Sempre tirei um pouquinho a mais e eu tinha um envelope e colocava ali. Pronto, eu já sabia, já estava ali.
Não interessava se eu entregava no final da semana ou no final do mês, já estava tudo ali. Se você diz assim, pastor, mas eu uso um outro método, e muita gente usa. Eu tiro R$50 por mês, eu tiro R$100 por mês, eu tiro R$500 por mês, e é fixo, bacana, desde que você realmente viva só com isso. Ah, eu entrego todo mês só R$50, bacana. Você vive só com R$500? Porque se você não vive só com os R$500, você está naquele primeiro grupo que dava grandes somas. Você está tentando contar uma mentira sincera para Deus. O senhor está vendo que eu sou organizado, eu estou sendo fiel. E Deus diz assim, mas não é verdade. Eu estou vendo que você está vivendo com 1.200. Como é que você entrega só 50? Você tinha que entregar os 120. Mas se você fez para você um salário e diz assim, não, eu entrego R$200, porque eu tiro 2.000. Ótimo. O resto é capital de giro, o resto é despesa, o resto está ótimo. Mas você precisa fazer como aquela viúva. O dízimo é a prova da nossa sinceridade, da nossa dependência de Deus. Dízimo não é dinheiro. Deus não precisa do meu dinheiro, Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa de prédio, Deus não precisa de carro, Deus não precisa de luz, Deus não precisa de comida, Deus não precisa de nada. Mas Ele prova os nossos corações. E para a gente concluir, a figura do filho pródigo, vocês se lembram da história do filho pródigo? Quem já lembra da história do filho pródigo, deixa eu ver, levanta a mão. Aí eu não vou nem contar de novo, então só vou já para os finalmente. Aquele rapaz que desperdiçou todos os seus bens, um dia ele diz assim, agora eu não tenho nada. Eu vou voltar para a casa do meu pai. E vou dizer para ele, eu pequei. Eu desperdicei o que era teu, que eu achei que era meu, mas sempre foi teu. E quando eu quis administrar o que era teu, que eu achei que era meu, eu perdi tudo. O eu foi junto com o que eu achava que era meu. Agora ficou isso. Eu volto para cá, isso, um caco. Mas eu quero recomeçar com o Senhor. O Senhor me trata como um empregado, me dá só o de comer, me dá emprego. E aí aquele pai olha e diz assim, como que eu vou te chamar de empregado? Você nunca deixou de ser filho. Tira o próprio anel de identidade, com o brasão da família, coloca no dedo dele e diz, eu te restituo o seu lugar. Busca uma sandália, uma roupa limpa, veste calça e diz, anda com dignidade de um herdeiro, de um príncipe, com a cabeça erguida. Chama o empregado e diz, mata um animal preparado, separado, cevado, porque tem festa. O dízimo é a nossa volta para Deus. O dízimo é a nossa experiência de voltar para Deus e dizer, Senhor, eu estou aqui dizendo que eu dependo do Senhor. Se eu saio de manhã para trabalhar, ou se eu espero que alguém venha fazer um serviço, é o Senhor quem traz. Se eu planto, é o Senhor que faz germinar. Se eu negocio, é o Senhor que faz acontecer. O sol sobre a minha cabeça, a chuva que rega a minha terra, vem do Senhor. Eu sei que o Senhor não precisa desse dinheiro e eu só quero te dizer que eu sei que esse dízimo é a árvore que estava no centro do jardim. Eu estou te entregando e dizendo, eu não toquei, porque eu sei que no dia que Adão e Eva tocaram e comeram desse fruto, eles foram expulsos, e eles só erraram, porque eles deram ouvidos à voz da serpente, e a serpente falou com uma voz tão macia, que eles não tiveram medo. Cuidado, meu irmão, quando você encontrar um pregador, na internet, ou bater na sua porta, dizendo, você não tem que ser dizimista, ele está te enganando. E eu vou fazer mais uma pergunta para quem conhece alguém que resolveu deixar de ser dizimista e começou a ouvir esses pastores. Eles estão melhores ou piores do que quando começou? É só você olhar para a vida deles. Porque no dia que Adão e Eva desobedeceram a Deus, a vida deles ficou pior. E um pecado puxou o outro. Primeira coisa, eles sentiram frio. Não tinha frio no jardim, agora teve que fazer roupa de folha. Estavam nus, falaram, estamos pelados. Eles não ficaram pelados de vergonha, eles ficaram pelados, ficaram com frio, vamos fazer a roupa. Aí quando Deus passou, eles ficaram com vergonha de se apresentar diante de Deus, que tinham pecado. Aí veio outro pecado, a mentira.
E aí eles foram expulsos da presença de Deus, e a mulher começou a dar à luz com dores, o homem começou a trabalhar na terra, agora a terra não era mais jardim, agora produzia mato e espinho, e agora ele tinha que suar muito para poder tirar o fruto da terra. Se você conhece alguém, ou você mesmo, ou alguém que você conhece, começou a desobedecer a Deus, veja onde essa pessoa chegou. E se você já ouviu algum testemunho de quem começou a ser dizimista, você sabe do que eu estou falando. Aqui mesmo, quantas vezes nós já ouvimos pessoas dizendo: pastor, no dia que eu entendi, no dia que eu comecei a dizimar, Deus começou a mudar a minha vida. Porque Deus não está interessado no seu dinheiro, Ele não precisa. Você precisa plantar a boa semente para colher bons frutos. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.